Pulling, punch all the way through. When you feel the pain, go all the way through. That could be a barrier in life or anything. Punch hard. Now punch it hard enough. Punch through it. You feel pain? Yes, sir. Shake that off. Let's go. That's what this is about. Good. Let's get to that. Why are you crying? That's what this is about, son. It's okay to cry. We cry at me. Why are you crying, son? Come on. Tell me, why are you crying? It's called a test for a reason, but why are you crying? Go ahead, son. Because what? Because it is hard to do with my hand. Okay, good. But you did it, though. I don't know if you're facing fear, you're feeling that you may not make it. And we all face that from time to time. And when we face, as soon as we have resistance, we want to stop, right? Because it's hurting. We feel that pain. We're like, I'm not going through this no more, right? Exactly. But we have to go all through this minute. It's going to be very painful. Do you understand? Yes, sir. Being a black man in this country, you're going to need mental fortitude. You're going to have to be strong here more so than here. You understand? Yes, sir. You can do it. You just got to put your mind to it. And it's good to cry so you can work through that emotion. So when it arises again, you can push it to the side. Do it. You understand? Yes, sir. Okay, let's see what you got. Big, big, hard. Tell me what hard as you can. Always be, and you may not be able to break a habit or whatever the first time. Keep fighting, keep going through it. And that's where you're going. You understand? Yes, sir. Good job. Escute, os Estados Unidos é hoje a maior potência mundial. Em segundo lugar vem a Rússia e em terceiro a China. O exército americano está estimado em quase 1,5 milhão de soldados, que compõem todo o exército americano. Os Estados Unidos gasta atualmente, por ano, 329 bilhões de dólares com o seu exército. A única superpotência militar dos Estados Unidos são donos da mais poderosa esquadra do globo atualmente, que tem 1 dúzia de porta-aviões gigantes, a maioria de propulsão nuclear. Mas mesmo sendo já uma potência mundial, escute, na Guerra do Vietnã, em 1965, foram obrigados a deixarem o país em 1973, depois de sofrerem uma derrota pelos vietnamitas, mesmo já sendo uma potência mundial. No entanto, quando nós olhamos para Israel, e todos talvez já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias, quando observamos este conflito armado entre Israel contra o Egito, Jordânia e Síria, apoiados pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, vemos como de forma estratégica Israel venceu esta guerra. No primeiro dia da guerra, os israelenses atacaram 9 aeroportos militares, aniquilando a força aérea egípcia antes que esta saísse do chão e causando danos às pistas de aterragem. Neste, os árabes perderam mais de 400 aviões, só no primeiro dia de guerra, a ação de Israel. Israel operava continuamente, de uma forma tão eficaz, apenas voltando para se reabastecer de combustível e armamento em apenas 7 minutos. Os aviões iam e voltavam para reabastecer combustível e armamento. Em 7 minutos já ingressava de novo a ação de combate. Que estratégia é esta? Olhando para os Estados Unidos, potência mundial, e Israel, que está longe de um exército militar americano, mas que estratégia? Vemos que, às vezes, a estratégia, como outros, se tornam grandes armas ou ferramentas para se vencer uma guerra. Qual foi a arma fundamental para aquele menino no vídeo que nós acabamos de assistir?
Eu vi esse vídeo essa semana, até postei. Talvez alguém já até tenha visto na minha postagem. Mas perceba a ferramenta que o professor usou quando viu que o aluno chorava por um obstáculo. Ele disse, você precisa ser forte aqui, muito mais do que aqui. E apenas alguns minutos de diálogo fez com que aquele menino usasse no seu psicológico uma ferramenta primordial e ele pudesse vencer aquele obstáculo. E muito me falou ao coração, esta palavra já estava no meu coração, e quando eu vi este vídeo, vi Deus testificando, porque pude ver ali a possibilidade de usar este vídeo como para conciliar com aquilo que eu queria falar à igreja hoje. Usar as armas certas. Usar as armas certas. Para que, muito embora estejamos munidos de armamento, não sejamos derrotados como os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, precisamos identificar estas armas. Ou melhor, as melhores armas para que possamos vencer o inimigo. Quais são as armas que você tem usado? Não duvido que você possa até estar munido de munição e de arma. Mas quais são as armas que você tem utilizado? Quando nós olhamos esse texto que lemos, irmãos, capítulo 10 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala algumas coisas aqui que muito me chama a atenção, e eu quero hoje poder dividir com a igreja, e neste texto base, nós podemos aprender algumas coisas que com certeza vão nos ajudar a firmarmos-nos na fé e a vencermos os obstáculos. Ainda que com choro, ainda que com lágrimas, mas a vencermos os obstáculos. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Vocês parecem que estão com fome hoje? Amém, igreja? Amém. Oh, glória. O apóstolo Paulo diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Escute. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu queria mudar um pouco esse versículo, só para talvez trazer de uma forma mais clara. O texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus e não carnais. Veja a ênfase que o apóstolo Paulo dá acerca do tipo de arma que ele diz que a igreja deveria utilizar. Mas antes, meus amados, de falarmos sobre as armas certas, ou que tipo de armas devemos usar, ou qual é a arma que precisamos usar, antes de falarmos sobre isso, eu quero antes dizer à igreja que nós precisamos identificar o nosso inimigo. Saber contra quem estamos lutando, isso é importante. Contra quem estamos lutando. Os irmãos já me ouviram falar aqui à igreja, talvez para o povo aqui, não é novidade, mas nós temos dois inimigos. Pastor, não é só o diabo? Não, não é. Tem mais um. Nós temos dois inimigos. Um inimigo é externo e o outro inimigo, ele é interno. Ok, igreja? Então, entenda. Primeira coisa, você tem dois inimigos. É importante você saber contra quem você está lutando e como você está lutando. Você tem dois inimigos. Um é externo e o outro é interno. Se você perceber aqui comigo no versículo 5, na parte A do versículo, mantenha a tua Bíblia aberta, quero que você participe comigo na leitura, me acompanhe na leitura. Diz assim, versículo 5, no início do versículo diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então perceba que há um inimigo que se levanta contra, de forma altiva, contra o conselho de Deus. Há um inimigo. E agora, no capítulo 6 de Efésios, segura o teu dedo aí em 2 Coríntios, depois nós vamos voltar aqui. Mas um pouco mais à frente em Efésios, capítulo 6, versículo 12.
olha o que o texto diz a nós. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E em que lugar, pastor? Nos lugares celestiais. Perceba que o apóstolo Paulo, falando aqui nesse texto, ele cita, ele descreve que dentro da ordem espiritual existem hierarquias malignas que atuam nas regiões espirituais para combater contra a nossa vida. Se você perceber aqui, tanto aqui quando diz principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais, estão falando, esse termo, este palavreado, se refere à hierarquia que existe dentro do campo do inimigo, dentro do batalhão do inimigo, que é Satanás, que combate contra a igreja, que combate contra a tua vida. Então nós temos dois inimigos, um interno e o outro é externo. Vamos falar do externo primeiramente, o diabo, Satanás. Este é o nosso inimigo externo, ok? Amém? Estão me acompanhando? Este é o nosso inimigo externo. O seu nome, diabo, no grego, diabolos, que significa acusador ou caluniador. Essa é a ideia literal da palavra diabolos. Muito embora hoje é utilizado como nome próprio, mas o nome traz uma característica deste ser, ok? Acusador, caluniador, só pelo nome, nós já vemos nele uma característica, ele é caluniador, ele é acusador, é aquele que aponta o dedo. Algumas outras características, nós podemos, não precisa abrir, apenas escute ou quiser anotar. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vemos que ele é astuto. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 diz, a serpente era a mais astuta entre as alimárias do campo. O diabo, ele é astuto. Em João 8,44, diz que ele é o pai da mentira. Jesus fala acerca dele dessa forma, porque é mentiroso, João 8,44, e pai da mentira. Perceba, irmãos, que a única referência que Cristo faz, dando a Satanás, escute, preste atenção, dando a Satanás o título paternal, dando a ele a paternidade, é quando ele se refere à mentira. Ele é o pai da mentira, a mentira foi gerada por ele. O seu filho, ele nasceu de você, ele saiu das tuas entranhas. Quando Jesus disse, o pai da mentira, dando a ele um título paternal, de paternidade, está dizendo que a mentira saiu da essência, da sua essência. Então perceba, são algumas características. Ainda no versículo 44 do capítulo 8 de João, diz que ele é homicida. Ele foi homicida desde o princípio. Satanás é homicida. E por último, 8 ainda 44 de João diz que ele não é verdadeiro. O texto, a frase diz, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Irmãos, Satanás é em essência, ele é em essência uma inverdade. Ele não é verdadeiro, não há verdade nele. Amém, igreja? Eu poderia recitar aqui aos irmãos algumas outras características, mas eu quero ser sucinto nisso, porque não é o ponto principal da minha mensagem, mas eu quero levar a você a compreender um pouco sobre este inimigo, você conhecer este inimigo, saber quem ele é, o que ele é, quais são as suas características. E ele trabalha baseado nestas características. O segundo inimigo, o inimigo interno, a nossa carne. A nossa natureza pecaminosa. Este é um outro inimigo. E ele é um inimigo interno. Porque ele está dentro de nós. Meus amados, entre os dois, eu sempre digo à igreja que o inimigo interno, ele é ainda mais difícil de ser vencido. Quando você vê o apóstolo Paulo falando, e também alguns outros apóstolos, em Tiago, por exemplo,
Tiago não foi apóstolo, mas foi um escritor, e na sua carta ele diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o segredo é qual? São 3 princípios. Primeiro, sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá, ele vai fugir. Mas se você pegar todas as outras referências que a Bíblia faz acerca da carne, da nossa natureza e na nossa fragilidade acerca da nossa carne, o apóstolo fala assim, fugir. Fugir. Então nós vemos que a carne, ela é ainda mais intensa na sua ação direta contra nós, para que nós possamos vencê-la. E ela é o nosso inimigo, porque em Gálatas, você pode abrir comigo também aí, capítulo 5. Abra em Gálatas, um pouquinho à frente. À frente de Coríntios, né, irmãos? Mas antes de Éfesos. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Olha só o que o texto diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então vamos identificar as características deste inimigo carne, ok? Vamos identificar. Capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ainda o apóstolo Paulo frisa muito claro, ele diz assim, que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito de Deus cobiça contra a carne. E nós estamos no meio desse negócio. Então perceba que a carne, ela é um inimigo. E se isso vai lhe consolar, eu vou dizer uma coisa. Esse inimigo interno, carne, fez uma aliança com o nosso inimigo externo. Quando Israel foi combater a Guerra dos 6 Dias, muito embora ele lutou contra 3 países de uma forma ativa, mas houveram outros 5, 6 que apoiaram aquelas outras nações. Houve uma aliança entre eles, houve um pacto entre eles. O diabo, ele fez aliança com a carne, com esse inimigo interno. E nós, pastor, fizemos uma aliança com Deus através do seu Espírito Santo. Perceberam a guerra, irmãos? Então nós estamos aqui e temos um pacto, uma aliança com o Senhor e em seu Espírito que habita em nós. Mas temos um inimigo externo, Satanás, que tem um pacto de aliança com a carne, que é o nosso inimigo interno. Perceberam a batalha e a guerra que travamos? Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo primeiramente. Precisamos entender quais são as ações do nosso inimigo. Escute, preste atenção nisso. Em uma guerra, a melhor chance de se ter vitória é descobrir as fraquezas do inimigo, amém? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, você acha que o presidente atual daquela época levantou num dia de manhã e disse, hoje eu vou invadir o Iraque? Você acha que os Estados Unidos, a inteligência, o Pentágono, com toda a estrutura e tecnologia, eles invadiram o Iraque achando que acharia armas nucleares lá? Eles só invadiram porque sabiam que não tinha. Já conhecia todo o perímetro, meus amados, daquela nação. Já tinham estudado, já tinham pesquisado. Eles já tinham estudado as fragilidades, as deficiências antes de invadir. É costumeiro uma nação, quando vai invadir a outra, ou vai guerrear contra a outra, descobrir as fraquezas do inimigo, as fragilidades dele, onde ele é vulnerável. Ok, irmãos? Amém? Está todo mundo acordado aí? Agora, escute, aprenda isso aqui. No entanto, nesta nossa guerra, esta guerra, e contra
esses inimigos que eu disse que nós estamos guerreando, não é desta forma, irmãos. Ao contrário, nesta guerra, ao contrário, precisamos identificar a nossa fraqueza. A nossa fragilidade. E onde somos mais vulneráveis. Entende? Muda um pouco o conceito. Satanás, ele não é um ser carnal, físico, ele é um ser espiritual. Mais inteligente do que você. Mais culto do que você. Enquanto alguns, meus irmãos, se acham, professor, porque eu sei e eu conheço, porque há tantos anos eu leio, eu estudo a palavra de Deus. Satanás, irmãos, ele vem acompanhando a palavra de Deus desde o Éden. Ou até muito antes. Ele vem estudando o homem desde o Éden. As suas fragilidades, no que o homem é comum. Você acha que de Adão até hoje, eu e você de Adão somos muito diferentes? Claro que não. Os pecados são os mesmos, as fragilidades são as mesmas, as falhas são as mesmas, a vulnerabilidade é a mesma. Satanás vem ao longo desses anos, desses séculos, estudando o homem. Então não pense você que é mais inteligente ou mais culto que ele é mais do que nós. E tem mais poder do que nós. Então, o segredo, irmãos, antes de qualquer coisa, é descobrirmos a nossa fragilidade. Porque ao descobrir a nossa fragilidade e trabalhar a nossa vulnerabilidade, nós taparemos as brechas por onde este inimigo tem atuado. Amém, irmãos? É importante sabermos isto. É importante. Para não travarmos uma batalha sem informação alguma. Por que os Estados Unidos tomou um pau na guerra do Vietnã, irmãos? Estude um pouco a história. Ninguém conhecia aquela selva como aqueles homens do Vietnã. Muito embora nos filmes do Rambo, né? Eu estava hoje essa semana pensando sobre isso. Você assiste o filme do Rambo? Tem lá Rambo 1, 2, 3 lá. A guerra acontece, o fundo do pano, o pano do fundo, né, Ferraz? Acontece dentro da guerra do Vietnã. E perceba que todas as características que o Rambo tem de alguém que conhece a selva, e no filme mostra que ele conhece a selva mais do que aqueles que moravam lá, os vietnamitas. Mas na verdade, na realidade, foi ao contrário. Os Estados Unidos tomou um pau lá, porque eles não conheciam a selva, e os homens que ali moravam conheciam mais do que ninguém. E quando foi para a selva, os Estados Unidos apanhou. Porque não conhecia o campo, não tinha informação, subestimou algumas coisas necessárias. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, ver as suas características, trabalhar a nossa vulnerabilidade, para que nós possamos ter em Deus sucesso e vitória. Amém, queridos? E também trabalhando isso, possamos aí sim, usar as armas certas. Perceba comigo o versículo 4, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 4, verso B. Olha só o que o texto diz. Falando das armas, as armas da nossa milícia, diz assim: mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa milícia não são carnais, e sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas, irmãos? Fortalezas instituídas, construídas pelo inimigo. E as fortalezas denotam o campo governado pelo inimigo. O apóstolo Paulo diz, elas precisam ser destruídas pelas armas poderosas em Deus. Escute, igreja. Escute. Conforme eu citei um pouco, agora há pouco, a nossa carne, ou as nossas obras na carne, são fortalezas que precisam ser derribadas. E eu lhe pergunto nesta noite, quais são as fortalezas que o inimigo construiu na tua vida? Quais são as fortalezas que tem denominado campo dominado pelo inimigo? Quais são as fortalezas que estão demarcadas, a bandeira, quando um país invade o outro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Colocar a bandeira. Quando os Estados Unidos supostamente, sei lá quando, pisou na Lua, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Colocaram a bandeira americana. 1969, por isso que é bom ter uma esposa do lado. Até na pregação ela ajuda.
1969, colocou uma bandeira americana, fincou, tipo, aqui tem domínio, somos nós que dominamos aqui, fomos os primeiros a pisar. Perceba, meus amados irmãos, que quando o inimigo ocupa um espaço, ele coloca a sua bandeira. Quais são as fortalezas que o inimigo tem construído na nossa vida e tem fincado a sua bandeira? Nós precisamos identificar estas fortalezas e na arma poderosa em Deus, derribar estas fortalezas, aleluia. Em Romanos capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Antes apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, que o teu corpo não seja instrumento para iniquidade, mas que o teu corpo, ou que o teu obrar na carne seja instrumento para a justiça de Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui é fantástico. Poderia parar esta mensagem aqui, e eu particularmente não sei quanto você, mas eu já seria abençoado, porque Deus está falando comigo aqui. Deus está falando pelo apóstolo, o teu corpo, ele precisa ser instrumento de justiça e não de instrumento de iniquidade. São fortalezas que precisam ser derribadas. Ainda em Romanos 13, 12, o apóstolo escrevendo diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E eu lhe pergunto de novo: quais são as armas que tu tens usado? Quais são as armas que você tem usado? Quais são as armas que nós temos usado? E em Efésios 6:13 ele diz: portanto, texto conhecidíssimo, portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou passado por tudo, ficar firmes. Eu particularmente amo esse versículo, irmãos. O apóstolo Paulo traz aqui a chave, ele diz: olha, se você estiver tomado de toda a armadura de Deus, e para que ela existe? Há uma razão dela. Para quê? Para que possais resistir em que dia? No dia bom? No dia mau. A armadura se tem para resistir no dia mau, irmãos. Você já viu? Tá? Você já viu algum país, ou você já assistiu algum filme, por exemplo, em algum país, em que há paz, as pessoas tudo com cheio de roupas de armadura? Não. Claro, tem a segurança da nação que anda armada, mas você não vê o povo em geral tudo com capacete. Mesmo os soldados, você não vê eles com capacete. Pode até estar armado com espada ou com as armas atuais, mas você não vê ele todo trajado como para a guerra, porque há paz na nação. Mas quando os dias são maus, então se veste da armadura, se coloca a armadura, porque há um propósito naquilo. O apóstolo Paulo disse: olha, armai-vos da armadura de Deus, vestir-vos da armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo resistido, havendo feito tudo, possais ficar firmes. Quando aquele professor no vídeo olhou para o seu aluno e o viu chorando, ele disse: por que está chorando? E a criança não responde, os irmãos viram. E ele disse: não há problema em chorar, os homens também choram. E o que eu achei interessante é que ele se dobra, fica de joelhos na altura dos olhos da criança. E ele fala: fala, filho, por que chora? Mas ele vem trabalhando no psicológico daquela criança, dizendo: você precisa resistir. O que eu quero hoje com esta palavra, irmãos, e naquilo que Deus hoje me tem dado, nessa madrugada eu fiquei a madrugada toda buscando esta palavra, e lendo esta palavra, e meditando nesta palavra, e eu sei que Deus tem a falar algo conosco aqui, porque no dia mau muitos têm desistido. Muitos têm usado armamento equivocado, têm utilizado de armas erradas, têm sido vencidos pelo inimigo, e Deus está hoje nos ensinando, através da sua palavra, a conhecermos o nosso inimigo, a investigarmos a nossa fragilidade, a usarmos as armas poderosas em Deus, para que nós, no dia mau, possamos ficar firmes, aleluia. Deus nos tem chamado, não para parar no meio do caminho, não para em meio à dor, ou ao choro, ou à lágrima, desistir de quebrar aquele obstáculo, mas Deus está nos chamando para com a mão direita, ou com a esquerda, batalharmos contra o obstáculo, e vencermos aquilo que tem se levantado contra nós.
Aleluia, igreja! Versículo 4 ainda, parte A do versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo identifica aqui quais são as armas. Elas não são carnais. No primeiro dia da construção da nossa igreja aqui, o Jonas e o André, o arquiteto, no primeiro dia eu estava aqui com eles, só estavam os dois. O seu Fernando acho que já estava também, mas ele estava chapiscando o muro aqui do lado de fora. E foi o primeiro dia da obra. E eu lembro que o André falou que precisava demarcar a região da área construída, que seria construída, para poder fazer a marcação do nivelamento do solo. Então eles pegaram alguns, não sei como é que chama aquilo, não é estrado, né? Aquele pedaço de madeira quadrado assim. Estacas. E eles fizeram pontas, né, naquelas estacas. E o Jonas foi pegar o material, a ferramenta, a arma para trabalhar e fincar aquilo na terra. A hora que eu vi ele bater naquele negócio, eu dei risada. Falei, não acredito que você vai bater esse negócio aí não. Falei, não, Jonas, você é pedreiro, não faz isso comigo não. Foi usar um martelo, uma marreta, irmãos, desse tamanho. Um pedaço de pau. Disso aqui, você tinha que enfincar isso aqui naquela terra seca, né, Gil, que é dura para dedéu. E ele com martelo. Aí eu e o André tiramos sarro dele. Aí ele falou, pastor, verdade, eu vou ter que pegar uma outra ferramenta maior. Ele foi e pegou aquelas marretonas, não sei se chama marreta aquilo, mas pegou aquele cabo enorme, aquele pedaço de ferro grande, aquelas marretonas grandes, e aí ele conseguiu fincar aquilo. Ferramenta errada. Se não usarmos as ferramentas certas, irmãos, não teremos êxito. Não teremos êxito. Vai passar dia, vai voltar outro dia, você vai ficar lá e não vai ter êxito. Você vai se fadigar, você vai cansar e vai chegar uma hora que você vai desistir, porque não terá mais força, porque está usando a ferramenta errada. Precisamos usar as ferramentas corretas. Eu não sei quantos dos irmãos aqui assistiram o filme do Último Samurai, feito pelo Tom Cruise. Eu achei interessante uma coisa naquele filme. Os samurais sempre disciplinados, dedicados na disciplina. Mas para quem assistiu aquele filme, você vai ver que com toda a habilidade e agilidade que eles tinham na espada, eles conseguiram matar alguns dos seus inimigos, mas foram vencidos. Por quê, pastor? Porque por mais disciplina e agilidade que eles tivessem na espada do que o inimigo, mas o armamento do inimigo era covardia. Já haviam desenvolvido a arma de fogo, usaram aqueles canhões existentes naquela época, e foi algo covarde, foi uma guerra covarde. Foi uma vitória covarde, mas por quê? Porque os últimos samurais, aqueles samurais usaram uma ferramenta que já não era mais o suficiente para poder vencer aquela guerra. Eu não quero entrar na questão do filme, na questão do que se passa, mas o que eu quero dizer é usar como exemplo isso, irmãos. Se usarmos uma ferramenta que está errada, nós não teremos vitória. Precisamos usar a ferramenta correta. E para poder identificar esta ferramenta correta, é necessário ter discernimento da ordem da guerra. O que é ordem espiritual, espiritual. O que é ordem físico, físico, material, material. Precisamos identificar isso. Precisamos entender que a nossa luta contra Satanás e a nossa luta contra a carne, inimigo externo e interno, ele é de caráter e de ordem espiritual. E se nós não tratarmos desta forma, irmãos, não seremos vencedores, seremos derrotados, seremos vencidos. O que eu quero dizer nessa noite à igreja é que a guerra, ela já é nos dada e nós já somos vitoriosos. Mas nós poderemos, se não usarmos as armas certas, perder algumas batalhas. Uma coisa é a guerra, outra coisa é a batalha. A guerra Cristo já venceu por nós e em Cristo nós somos mais do que vencedores, já vencemos. Mas Deus nos deu a travar algumas batalhas. E se nós não usarmos as armas certas, poderemos ser vencidos em algumas batalhas. Que nesta noite, irmãos, Deus possa abrir a nossa mente e fazer-nos entender isso, usando as armas certas. A maior arma a ser usada é que de maneira nenhuma pode ser desprezada. É a palavra de Deus, é a maior arma a ser usada.
O apóstolo Paulo fala aqui, recitando, ele diz, porque as armas da nossa milícia, quais são as suas armas, crente? Não são carnais, elas são espirituais. E estas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Entendeu? Deus está nos ensinando nesta noite. Repare, irmãos, alguns textos que eu quero ler aos irmãos para falar sobre esta arma. Salmo 110, 2 diz assim, não precisa abrir, apenas escute, diz assim: o Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro, domina no meio dos teus inimigos. O Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro. Perceba, domina no meio dos teus inimigos. 1 Coríntios 1,18 diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então perceba, a palavra de Deus, a cruz de Cristo. Jeremias 1,10 diz assim, vê, eu hoje concedo autoridade a ti, sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Deus te deu autoridade. Então a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a autoridade que Deus lhe deu, são armas espirituais poderosas em Deus. E ainda em Jeremias 23, 9 diz, não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Jeová. E como uma marreta que despedaça a rocha. É isso que o Senhor está falando. Minha palavra não é mais poderosa do que o fogo. E do que uma marreta que despedaça a rocha, não é a minha palavra. Irmãos, a palavra. Na palavra nós sabemos como falar, nas palavras nós sabemos como agir, na palavra nós sabemos como decidir, nas palavras nós sabemos a hora certa de casar, na palavra nós sabemos a hora certa de andar, de caminhar, de vender, de comprar. Na palavra nós sabemos as coisas certas ou a fazer as coisas certas. A palavra. São ferramentas e armas que nós precisamos utilizar, irmãos. Talvez à medida que eu ministre agora a você possa identificar que algumas dessas armas nós não temos utilizado. Você tem chorado. Talvez hoje tem doído na tua carne. Esmurrar aquela plaqueta tem doído na sua carne. Tem deixado sequelas, inchaços, vergonhas. Talvez, irmãos, hoje algumas coisas que têm se levantado contra a tua vida têm trazido essas sequelas e essas sequências à tua vida. Essas consequências da tua vida, mas nesta noite eu quero lhe ensinar mediante aquilo que Deus me tem dado, irmãos. É tempo de usarmos as armas certas. Oração é uma arma certa, jejum é uma arma certa, conhecimento da palavra é uma arma certa, uma vida de consagração é uma arma certa, uma vida de renúncia é uma arma certa, uma vida de humildade é uma arma certa. Uma vida de perdão, de liberar perdão é uma arma certa, de pedir perdão é uma arma certa. São características, irmãos, de ferramentas as quais Deus está entregando a nós, para que nós possamos ser vencedores. E aquelas plaquetas que tem se colocado diante de nós, mesmo em meio ao choro, ou às lágrimas, ou aos vergões, nós vamos resistir, nós vamos ficar firmes. Que Deus nos ajude a usar estas armas esta noite. Eu poderia ir aqui, irmãos, e falaria ainda mais uma hora à igreja, citando aqui algumas destas armas. Mas o que eu quero hoje, o ponto principal desta mensagem, o meu objetivo com esta palavra é, irmãos, primeiro, você tem usado essas armas? Ou melhor, você já identificou estas armas? E se já identificou estas armas, você está usando adequadamente estas armas? E ao contrário disso, que nesta noite, nós possamos dizer, Senhor, eu não sei nem quais são as armas, mas hoje, nesta noite, eu quero identificá-las, eu quero conhecê-las, eu quero aprender a manuseá-las. Escute, igreja, as armas de Deus vai na contramão das armas mundanas. O que me chama a atenção é a história de Davi. Eu termino a minha mensagem nesta noite. Quando Golias foi lutar com Davi, o texto denota 3 armas que ele tinha. Ele tinha a lança, ele tinha a espada e ele tinha o escudo. Mais que normal, arma de um guerreiro. E Davi
Eu sempre falo, Davi tinha um estilingue. Né, Davi? Você matou bastante passarinho. Davi tinha um estilingue. Era como se fosse um estilingue, era uma funda. Mas era como se fosse um estilingue. Trazendo para a nossa atualidade, se bem que não é tão mais atual o estilingue também. Mas era a arma que Davi sabia manusear. Se ele fosse com espada, se ele fosse com escudo e com lança, ou até mesmo com a armadura do rei que ele chega a experimentar, com certeza seria vencido, irmãos. Mas Davi disse, eu não preciso da espada, eu não preciso do escudo, eu não preciso da lança. Eu tenho a funda. E ele sabia que quem iria guiá-lo a lutar contra o Golias era o Senhor. Ele tinha agilidade. Ele tinha agilidade. Mas ele sabia quem era com ele. Pastor, uma funda não dá. Se for esta arma que Deus te der, pode ir com o estilingue que vai dar certo. Por mais desprezível que ela seja diante do inimigo, pode ir com esta arma. Foi a que Deus te deu, Deus colocou na tua mão, está na palavra. Pode ir, porque seguramente você vencerá a guerra. Que Deus nos prepare nesta noite, irmãos. Quando às vezes as pessoas falam por aí, porque o crente ele vive numa contínua luta espiritual, numa batalha espiritual, e nós precisamos fazer campanhas para vencer aquelas batalhas espirituais, não sei o quê. Eu creio que nós temos uma batalha e uma guerra contínua, irmãos, contra esses inimigos. Vencer as ciladas e as armadilhas que Satanás propõe para nós todos os dias. Você acorda de manhã, sabe por que as misericórdias se renovam? Porque você levanta e põe o teu pé no chão, o inimigo já está trabalhando. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao derredor, bramando como um leão. Já viu um leão bramando? Rugindo, ele fica ao derredor, só em volta, esperando o momento certo para fisgar com as suas patas na presa, colocar os seus dentes na presa, mas antes ele fica rugindo, bramando como leão. Mas a Bíblia era tão rica que o texto diz, como? Porque a Bíblia, quando se faz referência ao verdadeiro leão, diz, trazendo como exemplo, como comparação, diz, Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Mas Satanás, como leão, ele fica bramando, ele fica rugindo para tragar a sua presa. E é dessa forma que o inimigo atua e trabalha. Mas eu quero dizer para você, se hoje você ouvir esta palavra, se hoje você entender esta palavra, se hoje você aplicar esta palavra, quando os leões se levantarem, quando o inimigo se levantar como leão rugindo, você não terá mais medo do rugir dele, você não terá mais medo dos dentes dele, porque você vai ser como Davi, que matou o leão, que matou o urso, que venceu o Golias. Você será como Davi, que usa a ferramenta certa, a arma certa, para vencer os seus inimigos, aleluia. E o inimigo não é o teu vizinho que não gosta de você. O inimigo talvez é o diabo que está atuando na vida dele para atingir você. Não é contra a carne e sangue, sim contra principados. Amém, queridos? Que Deus nos ensine nesta noite. Que Deus nos prepare nesta noite. E que Deus possa, com esta palavra, nos ajudar a que possamos estar munidos de armas, mas de armas certas, que vai nos levar a ficar firmes e a vencermos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?